Sabe por que a espiritualidade me levou? Porque eu tinha provas e expiações a pagar com todo mundo ali. Nas reuniões, nos centros, é que estão reunidos os maiores inimigos, gente. Então, por isso que tem tanta fofoca, tanto disse-me-disse, tanto um contra o outro. Porque é todo mundo ali inimigo tentando ser amigo. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um pouquinho sobre algumas vivências que eu tive, tá? Antes de chegar até a Umbanda e na Umbanda. Eu quero que fique um pouquinho de aprendizado, tá? Claro que nem tudo é regra, tá, gente? O que eu vou falar é uma coisa que aconteceu comigo, uma história minha. Não significa que vai acontecer isso com você, não significa que tem que acontecer, ou o que está acontecendo com você é a mesma razão que aconteceu comigo, tá? Mas fique de aprendizado, de observação para vocês se repararem e ver se pode ou não ser algum sintoma de mediunidade. Enfim. A minha mediunidade, ela sempre foi muito aflorada, tá? Desde que eu me entendo por gente, assim. Minha mãe, segundo a minha mãe, desde pequena, desde 1, 2 aninhos, eu sempre fui uma criança que ficava muito doente, que acordava assustada à noite, que não tinha uma noite boa de sono. E ela vivia me levando para bezedeira, porque eu tinha, né, essas coisas de acordar assustada, enfim. E é claro, naquela época ela não tinha um entendimento de o que era e o que poderia ser mediunidade, tá? Que ela tinha outra crença. E os anos foi se passando. Quando eu tinha os meus 8 anos, eu tive uma crise de mediunidade aberta, tá? Que minha mediunidade deu uma aflorada, assim, né? Porque geralmente eles falam que é até 7 anos, que a criança geralmente tem a mediunidade mais aflorada até os 7 anos de idade. Passou disso é porque ela tem realmente uma missão ali com a mediunidade. E essa crise que eu tive de mediunidade aberta foi com 8. Então, acho que foi realmente um alerta, né? E o que eu tive? Eu tive uma crise de dor de cabeça, que não se passava com nenhum remédio. E além dessa dor de cabeça, vinha acompanhada com sintomas de infarto e desmaios. Porque a dor de cabeça era tanto, eu não suportava e eu desmaiava. E eu fiquei um bom tempo nesse processo. Como a dor de cabeça era tão excessiva, eu não conseguia, às vezes, fazer atividades básicas, né, ir para a escola, estudar, brincar, não conseguia. E eu fiquei durante 1 ano internada, tá? Internada e nessa luta, porque eu internava, tinha alta, eu voltava uma semana para casa e internava de novo porque dava outra crise. E cheguei a tomar alguns remédios no hospital fortes, tá? Muito fortes. Cheguei a fazer alguns exames, tudo que vocês possam imaginar, né? Que possa detectar alguma coisa no cérebro, alguma disfunção. Fiz vários testes de enxaqueca para consultar enxaqueca. Fiz vários testes neurológicos e nada se apresentava ali perante aquelas queixas que eu estava tendo. Eu lembro que no final do tratamento eles já estavam assim tão desesperados que eles chegaram a me dar doses baixas de morfina e eu continuava com a dor. Para vocês verem como que a dor era intensa. Suspeitaram de abuso e um monte de médico, sabe? Eu chegava no hospital, era a história do hospital. Vinha um monte de médico em cima me perguntando, querendo saber o que estava acontecendo, me examinava. Era o dia inteiro passando por estudos, por exame, era neuropsiquiatra, neuropsicólogo, neuropsicólogo, enfim, todo mundo ali que mexe com essa área, né? Com essa área psicológica. E não se foi detectado nada na Terra, tá, gente? E aí, um dos tratamentos que eu tive com um psiquiatra, ele viu ali que estava ele e um psicólogo me tratando. Não tem resposta, resolveram me dar remédio controlado, remédio de tarja preta. Isso eu tinha 8 anos, tá, gente? Vamos relembrar. E como eles não tinham resposta, eles já não tinham o que fazer, eles acharam que poderia ser algum estresse, enfim.
e me deram remédio. Só que como eu não tinha nenhuma doença na Terra para aquele remédio, e a minha idade era muito, assim, eu era muito nova, chegou a piorar o meu caso de mediunidade. Porque esse remédio aguçou ainda mais um pouco da mediunidade, porque ele aumenta a percepção do plano espiritual. Então ele aguçou ainda mais o que eu já tinha, né? E piorou por alguns lados, porque eu fiquei uma pessoa totalmente sem vida. Aonde eu ia, eu ficava parada, não tinha resposta, porque o remédio, né, é para isso, é para te deixar mais calmo. Então, assim, eu vivia abobada, parada assim, olhando, não conseguia ter um raciocínio lógico. E eu fiquei com esse tratamento durante 1 ano. Até que eu tinha crises à noite, porque eu acordava gritando, a minha mediunidade estava piorando, né, esses sintomas. Eu acordava gritando, que aí eu comecei a enxergar os espíritos, que eu estava vendo os espíritos, que aí começou a minha mediunidade abrindo ainda mais. E a minha mãe resolveu parar de me dar esse remédio. Tá? Ela resolveu parar o tratamento e procurar uma outra pessoa, um outro profissional que pudesse entender um pouco mais do que eu estava passando. Nessa busca, né, nessa procura, eu fui internada novamente, porque eu tive outras crises. Era assim, gente, não tinha vida. Ficava internada 2, 3 meses, voltava para casa, que eu dava uma leve melhora, piorava. E assim ia, sucessivamente. E eu tive outra crise e internei. E aí veio uma neuro até mim, que ela pegou o meu caso, era em outro hospital. E eu lembro que ela me investigou assim de cima e embaixo. Tudo que vocês possam imaginar. Ela me investigou. E ela chegou à conclusão de que não tinha nada na Terra também, né, nada físico. E eu nunca vou esquecer que ela disse pra mim o seguinte: o que você tem não vai ser respondido aqui, agora, no hospital. Mas o que você tem é um fator que você não compreende. Pede para Deus, fala que você não tem entendimento para ter tudo o que você tem. E que mais pra frente, você tendo um entendimento de tudo que você tem, que você possa cuidar disso que você tem. E eu, sem entender o que a mulher estava falando, tá? Apesar de eu ser uma pessoa assim, eu sempre fui mais além da minha idade, tá, gente? Minha mente sempre foi um pouquinho mais pra frente. Então, mesmo sem entender muito o que ela estava falando, eu estava fazendo uma oração, porque eu queria melhorar, eu queria resultado. E eu comecei a fazer isso, tive uma melhora. Nunca mais tive essas crises de dor de cabeça. Apesar da minha mediunidade de visão e audição estava totalmente aberta, eu nunca mais tive essas dores de cabeça. E os anos se passaram, eu era de uma outra religião, junto com os meus pais, tá? E apenas isso. Lá eu tive um embasamento, mas assim, eu sempre sentia que faltava mais, né? Faltava mais, ainda te faltava algumas respostas. E eu resolvi sair para que eu buscasse essas respostas. E eu sempre senti que lá não era a minha missão. Sabe quando você chega num lugar que você sente que não é a sua missão? Era nesse sentido, né? Eu sentia que lá não era a minha missão. Então, anos se passaram. 1 ano. Lá para os meus 12 anos, eu comecei a sair, né? Que como eu disse, eu já era um pouquinho mais pra frente pra minha idade. Cheguei a conhecer uma pessoa, comecei a namorar essa pessoa. E lá atrás, quando eu saí com 10 anos, 11, que eu resolvi, né, afastar dessa religião, eu tive uma seguinte opinião de pensamento, que eu fiz uma oração e pedi para Deus me mostrasse o lugar que eu me sentisse bem, além de eu sentir no coração, né, que eu sempre tive esse sentir muito forte, com que eu chegasse e esse lugar me explicasse a minha missão sem eu abrir a minha boca, sem que eu abrisse minha boca. E assim passou, né, 10 anos, eu saí, passou 11, 12, conheci esse meu ex-namorado. E por encargo do destino, né, porque a gente fala aqui no meio espiritual que não existe acaso.
E o acaso realmente para a espiritualidade não existe. Porque os Exus colocam pessoas no nosso caminho, lugares e situações, porque tem que ser colocada. Não existe acaso. Ah, eu fui aqui e por acaso encontrei uma pessoa. Não, não existe. Tá? Para o universo não existe isso. E fui, comecei a me relacionar com ele. A prima dele era mãe de santo, em um terreiro, que ele também não era, tá? Ele não era, mas ele estava com a curiosidade de conhecer. E ele chegou a ir e veio me contar. Ah, que eu fui num terreiro, e muito pelo contrário do que sempre dizem, né? Que terreiro é isso, que terreiro é aquilo. Porque a gente imagina o quê? Eu, pelo menos, na minha concepção, era uma pessoa muito preconceituosa. Porque todo mundo falava comigo que centro era macumba, que você chegava lá, eles roubavam órgãos das crianças, furavam as crianças, matavam os bodes, e chegava a ter que beber sangue de bode. Era essa a concepção que eu tinha de centro na minha mente. E ele também. Então, quando ele foi, ele chegou até a mim e disse, eu fui, não tem nada disso, é um lugar bom, é um lugar tranquilo, muito diferente, mas eu gostei e tal, começou todo empolgado. Aí, quando ele me falou, sabe quando dá um estalo? Deu um estalo, eu falei, eu quero ir. Aí ele veio, não, que lá não aceita pessoas por curiosidade, você tá querendo ir por curiosidade, não vou te levar, desse jeito não, você não quer nada, você só quer curiosidade, tananã. Começou a falar. Aí eu falei com ele, tudo bem, se eu tiver que ir, vou receber o convite. E encerrou esse assunto. Nisso que a gente encerrou o assunto, quando eu disse, se tiver que ir, vai aparecer o convite, veio um espírito, saiu atrás de mim assim, ó, na parede a gente viu a sombra. E esse espírito rosnou, rodou a casa assim, rosnou. Aí ele já começou. Nossa, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o que está acontecendo? Meu Deus, e ele também viu, não foi só eu que vi. Ele também viu, a gente estava sozinho. E a gente começou a rezar, e nisso que a gente começou a rezar, o Espírito passando em volta assim, do quarto, do ambiente, rosnando, como se ele tivesse assim, bravo, né, com aquela situação de eu querer ir. Porque ele sabia que se eu tivesse um entendimento, começasse a cuidar da minha energia, perdeu para ele. E, enfim, passou esse evento, ele ligou para a prima dele, pediu ajuda em questão a esse espírito, a prima dele ajudou na época, e a mãe dele veio a falecer um tempo depois. No falecimento da mãe dele, eu cheguei a conhecer essa prima dele, e essa prima dele, na primeira vez que ela me viu, ela olhou assim e falou, você é médium. Assim. Você é médium. Vai lá no meu centro. Recebi o convite. O que eu queria, né? E aí eu fui, gente, assim, um desespero, tá? Eu vou falar, eu fui, foi tranquilo, gente, tava tranquila. Não tava tranquila, não. Eu não tava, assim, nem respirando. O coração batendo mais rápido do que o pensamento. O dia que eu fui. Porque um medo e eu pensando, meu Deus, eu tô assim, ferindo Deus, eu tô ali, entendeu? Eu tô blasfemando, Deus vai me castigar, porque a gente, uma visão, né, eu tinha uma visão religiosa do que as pessoas implantavam em mim. Nossa, Deus acabou, Jesus volta e me vê dentro do centro, acabou pra mim. Acabou, já era, eu vou queimar no inferno. E eu pensando assim, nesse pensamento, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas fui, porque algo mais forte me levou até ali. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu desci, sentei, eu observando, assim, igual um gato escaldado eu tava naquele dia. Eu senti uma paz muito grande. Na hora que eu sentei, que eu acalmei, que eu vi que não tinha nada, né, de ruim. O primeiro centro que eu fui é Umbanda Mesa Branca. Então era uma Umbanda com Kardec, era uma Umbanda que tinha estudos. Ela era tranquila, então o dia que eu fui era um dia de estudo. Tinha uma mesa branca, uma toalha branca, água fluida, igual um Kardec, assim. Só que tinha incorporações, né? E tinha dia de gira, para incorporação. E eu fui no dia de estudo. Então, assim, tranquilidade, paz, eu fiquei tranquila. Quando eu relaxei, eu consegui sentir a paz do lugar, do ambiente. E aí, o pai de santo abriu o evangelho, esporadicamente. Quando ele abriu, pedindo os mentores da casa, para que intuísse, veio assim, esse tema.
Missão de um médium encarnado. Acabou. Porque o cara começou a explicar tudo que um médium encarnado, quando tem uma missão, né, passa. Quando ele tem aquela missão de trabalhar com a mediunidade, tá, gente? O que o médium pode passar. E que pode aflorar desde pequeno, que às vezes é uma pessoa que... Médio de berço, igual a gente fala, né? Médio de berço é a pessoa que nasce com a mediunidade. Existe a pessoa que a mediunidade aflora ao decorrer dos anos, e existe a pessoa que ela nasce com a mediunidade. Eu sou uma pessoa médio de berço. Não tenho ninguém da minha família que seja de médium, que trabalhe com mediunidade, ou que seja de alguma religião, tá? Dessas que trabalham com mediunidade. Minha família, assim, é meio vento voado. É católica, é evangélica, com essas religiões, assim, mais populares. Então, assim, eu sou a primeira da família, tá? Que me assumi umbandista na época. Fui a primeira. Sou a primeira a estar num trabalho espiritual, com essa dimensão. Então, assim, eu acho que eu também vim para quebrar um pouco dos paradigmas, principalmente dentro da minha casa. Quando, né, ele começou a explicar sobre mediunidade, médio de berço, enfim, aí ele me respondeu todas as minhas perguntas. Ele falando que o médium, quando ele nasce com missão, ele já nasce desde criança, ele sofre pode só ficar muito doente, tem que levar muito de bezedeira, sofre muito mal olhado. E aí quando cresce, essa mediunidade aflora. E se essa mediunidade aflorar depois dos 7 anos, é porque essa pessoa tem uma missão, né, com essa mediunidade. Ela tem que trabalhar com aquela mediunidade. Então, para os pais ficarem mais espertos, enfim, ele deu o estudo. E respondeu as minhas perguntas, né. No momento eu pensei, é aqui o meu lugar. E aí eu comecei a trabalhar na Umbanda. Trabalhar assim, né, gente? Que eu falei, eu quero frequentar, o que eu tenho que fazer, o que você tem que falar e tal. E assim, a regra da casa cada casa trabalha de uma forma, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso. Cada casa trabalha de uma forma, de um jeito, de uma maneira. Não significa que uma regra ou outra esteja errada ou certa. Não tô aqui pra falar isso, tô falando do que era a regra lá na casa que eu frequentava. Você ia 4 reuniões de estudo, 4 reuniões de estudo, para depois entrar para a corrente, para a gira. Por quê? Se você está interessado realmente a entrar num terreiro, você vai às 4 reuniões de estudo tranquilamente. Agora, se você está querendo só oba-oba, só incorporação, você vai desanimar na segunda ou na terceira. Então eu acho até bacana isso que eles faziam. E eu fui. 3 reuniões. Quando chegou a minha 4ª, eles tiveram que fechar a casa durante um mês, porque tinha lá uma regra que se desencarnasse alguém da corrente, fechava a casa durante um mês para luto, né? Que eles falam em relação a respeito à família, os trabalhos, enfim. Tá, gente? Regra da casa. E quando se fechou, eu fiquei um mês sem ir. E a mediunidade pipocando. Eu estava dentro da minha casa. O meu bisavô, ele desencarnou quando eu tinha 2 anos. Então eu não cheguei a conhecer ele. Sei o que me falam, mas me falam muito pouco também, né? E na época, nesse um mês que eu fiquei sem ir, começou a vir o nome do meu bisavô na minha mente, dentro da minha casa. E sempre passava um vulto atrás de mim e derrubava alguma coisa. Um vento e derrubava alguma coisa. E vira e mexe, eu perguntava assim, meu Deus, é ele, é você? E vinha, passava o vulto, caía alguma coisa. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não tô louca. Tem alguma presença aqui. E aí eu cheguei a ligar pra Mãe de Santo, perguntando o que eu faria, né? E ela me ensinou ali na época a emanar luz, a conversar com o espírito, porque ele não estava entendendo o desencarne dele, tá, gente? Lembrando que eu entrei na Umbanda mesmo com 13. Agora que eu tô lembrando aqui. Eu já tava com 13 anos. Nova, né? Muito nova. Eu sei que foi muito nova. Mas eu já tinha uma mente de 15, 16 anos. Então, assim, foi nova, mas eu já sabia o que eu tava fazendo. Entre aspas, né? Não sabia de tudo, porque a gente nunca sabe de tudo. Mas eu já tinha uma noção do que eu tava fazendo.
E aí ela me ensinou a encaminhar o espírito, a abrir um portal, enfim. Assim eu fiz. E fui numa casa de uma outra pessoa que também era uma médium antiga, que também era parente do meu ex. Quando eu cheguei lá, ela com a mediunidade também super aberta, ela tinha uma mediunidade assim, bem aberta, sabe? Ela trabalhava muito firme, ela tinha bastante respostas assim da espiritualidade. E ela me disse, ela falou comigo, ó, sua casa tá cheia de energias negativas, você tem que fazer uma limpeza lá. Na época, minha mãe tinha alguns problemas, né, de depressão, então que atraía alguns espíritos sofredores até minha casa, mas que eu não sabia. E eu assim, gente, como que eu vou limpar minha casa? E ela falou assim, ó, no momento certo, quando você for na gira, né, a espiritualidade vai passar pra você, fica tranquila. A espiritualidade tá cuidando de você, eu tô vendo eles cuidando de você. Só que eu tô vendo isso pra você já ficar mais esperta e não entrar na onda de qualquer intrusão, de qualquer briga que tentarem colocar entre você e sua mãe. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu nunca vou me esquecer disso. Eu sentei e começou assim, havia um ponto cantado na minha mente. Ponto é uma música, tá, gente? Uma música é uma oração que a gente fala, né? Ponto cantado é uma oração cantada daquela determinada orixá, daquela determinada entidade, tá? O ponto é uma oração. Ele tem energia. Então começou a vir pra mim um ponto de Yansan e Iemanjá. Que Yansan e Iemanjá era minha mãe de cabeça e tava limpando a casa. E assim, eu, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus, sabe, assim, várias perguntas, eu não sabia de nada. Eu não sabia o que era uma incorporação. Eu nunca tinha visto. E o que aconteceu? Eu incorporei dentro de casa. A primeira vez. Sem saber o que é uma incorporação. Sem saber como funcionava. Sem saber nada. Eu só incorporei. Veio, né, a cabocla Ventania. Ela trabalha comigo até hoje. Muitos anos de caminhada, né? Ela trabalha comigo. E no começo, ela que veio primeiro. Que veio assim na frente. Por conta da minha energia, né? Como eu tava muito ali naquele agitamento, precisou vir ela. E minha mãe, assim, super preconceituosa pela crença que ela teve em relação à religião. Eu não tinha contado pra ela ainda que eu estava indo no centro. Porque eu tava esperando um momento oportuno dela estar melhor pra me contar. E assim, acabou que eu não contei. Errei mesmo, não contei. E o que aconteceu? Nisso, a cabocla veio, limpou a casa, conversou com a minha mãe. E ela falou com a minha mãe, ó, eu acompanho a sua filha desde quando ela era bem pequena. Quando ela nasceu, eu acompanhei a sua gravidez. E começou a falar, ó, na sua gravidez você passou isso, isso, isso. No dia tal, 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 você ouviu isso, isso, isso de tal pessoa. Quando ela nasceu, foi esse sentimento que você teve de desespero, de primeira filha e tal. Lembra quando lá na época você sabia, que minha mãe sempre fala que sabia, né? Que eu nasceria. Ela falou, lembra lá na época, e enfim. Falou um monte de coisa ali pra ela, que eu não me lembro, quem me falou foi ela, tá? Eu só lembro que ela falava alguma coisa, ela tava de costa, porque ela tava, eu acho que foi pra não me deixar com medo, não ficar com medo, deixar o meu medo passar na frente. Ela falou com a minha mãe de costa. Ela foi falando tudo. Pra mostrar pra minha mãe que tinha uma espiritualidade acompanhando ela na época e que ela tava... E, enfim, minha mãe decidiu ir nesse tal centro que eu tava indo. E aí eu entrei pra corrente, fui na primeira reunião de corrente, contei pra ela que eu tava indo no centro, e ela quis ir. E a gente eu fiquei de levar ela. E aí veio, né, a calhar a reunião de gira, eu fui, ela ainda não tinha ido, não conseguiu ir. Minha mãe conseguiu ir, gente, um ano depois que eu já tava na casa. Ela tentava ir e a energia que tava ali não deixava ela ir. As energias que acompanhavam ela não deixavam ela ir. Sempre dava alguma merda, algum problema e no meio do caminho ela não conseguia ir. E a primeira gira que eu fui,
foi para perguntar se eu poderia ir para a corrente, porque eu tinha, né, tava faltando uma reunião de estudo e já teve a gira. E a Jurema da casa me chamou, a mãe de santo, e disse, você já está dentro da corrente. Eu entrei na corrente. Quando eu entrei na corrente, sentindo energia, muita energia, e eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso que eu estou sentindo? E eu, meu Deus, assim, meio desesperada, e guia, e caboclo, e muita coisa, muita informação. E eu não assimilando, muita gente gritando, espiritualidade descendo, e eu muito confusa. Eu lembro que eu encostei na parede e fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo ali. Aí nisso eu comecei a sentir uma energia, eu ia para um lado, ia para o outro, balançando, sentindo a energia, não sabia de quê. E aí eu falei, gente, eu tô ficando doida, o que é isso que tá acontecendo? Eu tô ficando doida, Meu Deus, é um demônio que tá aqui, eu tô ficando doida, o que tá acontecendo? Aí eu fechei o olho falando isso, meu Deus. Levei um puxão de cabelo. Quando eu olhei pro lado, não tinha ninguém. E eu assim, desesperada. Gente, quem puxou meu cabelo? Ninguém tava perto de mim. Isso foi pra quê? Pra mostrar, você não está ficando doida, não é coisa da sua cabeça, estamos aqui. E aí, eu fiquei na gira, comecei a ir nas giras, enfim, comecei a trabalhar mediunicamente. Eu não tive processo de triagem. O meu processo de triagem que eu falo assim, cambonagem, conhecer o guia. Não, eu cambonei umas 2, 3 vezes que eu posso contar e os meus guias já começaram a descer. Eu já comecei a sentir energia, já comecei a me balançar ali toda, porque porque no começo a gente fica igual uma vara verde. Sentia a energia muito forte, eu não sabia administrar, não sabia o que estava acontecendo e aí os guias começaram a descer. E aí começaram a descer e os meus guias também sempre foram muito precoces, né? Eu já comecei a trabalhar mediunicamente, dando passe, já comecei ali nos trabalhos mediúnicos. Só que, na casa com que eu trabalhava, por eu ser muito nova, nessa época que eu comecei a trabalhar, eu já estava com 14. Trabalhar mediunicamente, né? Tem um processo de triagem, enfim. E aí a minha mãe começou a ir comigo. Minha mãe chegou a frequentar por 1 ano, mais ou menos, dentro do centro comigo. E as pessoas assim pensando, gente, essa menina nova, essa menina nem tem guia, tá fazendo marmota. Eu ouvia muito isso dentro da corrente, tá? Porque as pessoas, gente, o problema não é a corrente, o centro, não. O problema são as pessoas, mas a gente tem que focar no que a gente tá fazendo ali, tá? O que a gente tá fazendo ali? Eu fui pra ali pra trabalhar, porque eu tinha algum propósito, alguma missão. E aí foquei nisso. Propósito, missão e vambora. Mas eu ouvia muita coisa. E, gente, como que eu ouvia? Não, mistificadora, marmoteira, não tem guia ali. Eita, não. Pai de santo vivia fazendo teste de santo comigo. Chamava pai de santo para tomar passe com os meus guias, para ver se realmente eu tinha guia, para tentar me envergonhar. Enfim, passei algumas situações bem delicadas, tá? No meu começo. Sempre café na espiritualidade. E aí eu ficava muito oscilando no pensamento. Porque eu tinha acabado de sair do mundo com pensamento mundano, com pensamento terreno, um pouco religioso. E entrei e fui inserida na Umbanda. E a Umbanda, ela tem um pensamento muito mais aberto. Pra mim, eu tinha confusão de pensamento, tá? Porque quando você sai ali de uma mente totalmente fechada pra tentar expandir sua mente, o seu cérebro ali dá um desespero, né? A gente dá um desespero. Então eu tinha muitos surtos, que eu não quero mais, eu não quero trabalhar com mediunidade, eu tô sendo obrigada, ai meu Deus, eu não quero mais, eu sempre falava isso. E teve uma vez que eu surtei, falei, por estar ouvindo esse tipo de coisa, enfim. Surtei, falei que eu ia sair do centro, não queria mais, né, nenhum trabalho mediúnico, joguei tudo fora que eu tinha da espiritualidade, roupa de centro, e eu lembro que eu deixei só uma calça e uma blusa branca. O resto eu joguei tudo fora, tudo fora. Banho, erva, na época a gente usava guia, né, porque no centro usa guia, arrebentei tudo, joguei tudo fora, e não quero mais saber disso. Eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio, achava que eu tinha, né? E aí foi se passando. 1 mês e eu blasfemando, falando que a casa da entidade era tudo diabo, que eu trabalhava com um monte de diabo. E esse era o meu pensamento.
Passou 1 mês, 2, quando chegou no segundo mês, dia de gira, que era sexta-feira, eu incorporei dentro de casa novamente. A espiritualidade me botou a roupa branca. Acabou com a ventania. Me botou a roupa branca, me levou incorporada dentro do centro e me soltou incorporada dentro da reunião. Quando eu voltei, que eu olhei pro lado, eu de roupa branca, dentro do centro, como é que você corre? Como é que você sai do meio da gira? Gente, eu não sei como é que eu vim parar aqui. A gira já tava começando. Aí eu fiquei. E eu ficando, eu revoltada ali. Eu falei, cara, que caramba de espiritualidade é essa? De Deus é esse que obriga a gente a fazer as coisas, entendeu? Eu disse que eu não quero. E eu revoltada ali no meu pensamento. Com o braço cruzado, a cara fechada. Eu falando, não quero saber mais de centro, não quero saber mais dessas pessoas. Não quero mais estar aqui. Esse pessoal me obrigando. E eu assim, falando ali, respondendo. Na minha mente eu tava ali revoltada. Aí veio a Jurema da casa, pegou 2 espadas de São Jorge e falou assim, comigo, virou de frente pra mim, eu de braço cruzado, com a cara fechada. Salve, cabocla ventania. Toma conta da sua menina, limpa os pensamentos dela, unge essa espada de São Jorge, benze essa espada de São Jorge, pra ela tomar um banho, pra você limpar os miasmas que estão perseguindo ela, que estão impedindo ela de caminhar. Os obsessores, o meu próprio obsessor era eu mesmo e a minha mente, mas eu não sabia disso. Limpa ela, ajuda ela a caminhar. Eu lembro, nunca vou esquecer disso. E ela botou de frente pra mim. Quando ela botou de frente pra mim, eu fechei o olho e eu revoltada, falando, não tem ninguém aqui não, pensando. Veio na hora, a incorporação. E aí, nesse dia, porque eu tenho uma mediunidade semi-inconsciente. Então, tem coisas que eu me lembro, tem coisas que eu não me lembro, tem coisas que eu sinto e não tô escutando, tem coisas que eu escuto e não sinto. Enfim, mescla muito, mas é muito difícil eu ficar totalmente consciente. Muito difícil. E no começo, às vezes, eles me tomavam assim, meio inconsciente, entendeu? Para fazer determinados trabalhos. E nesse dia ela me deixou mais consciente. Eu fiquei mais ali na semi-inconsciência, mais para consciência. E ela pegou a espada de São Jorge, acabou porque veio em mim, a ventania, pegou a espada de São Jorge, olhou e começou a desfiar aquela espada de São Jorge nas minhas costas, me bater com a espada de São Jorge. Ela desfiou, bateu até me desfiar a espada de São Jorge. Mas enquanto ela estava me batendo, ela estava falando na minha mente. Isso daí é para você aprender que quando a gente gosta, a gente corrige. E você tá errada. E você tá errada porque eu te protejo. Tanana, começou a falar, olha os pensamentos que você tem, você é ingrata. Você é uma pessoa muito ingrata, muito egoísta. O seu ego está muito grande, porque se você não fosse uma pessoa ingrata e egoísta, você ia pensar nas pessoas que você está ajudando. Você está pensando no seu ego. E me dando ali a espada de São Jorge, enfim. Quando ela acabou, ela falando isso na minha mente, tá, gente? Ela pegou a espada, olhou para a mãe de santo, virou de frente pro terreiro e falou assim, eu não preciso provar nada para ninguém. Mas a minha criança, ela tem missão. Ela não vai parar por ninguém. Quando acabar a gira, manda ela tirar a blusa e mostrar pra você se tem uma marca. Pros falador que acha que ela tá aqui é brincadeira. E foi embora. Lição. Foi uma lição pra mim. Uma lição pra todo mundo que tava ali. Mas a lição era mais pra mim. Ah, mas guia não bate na pessoa. Isso daí era um obsessor. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe lá o que você assumiu no plano espiritual? Deixa eu te falar. Você sabe o que você escolheu? Ó, Deus, me obriga aí, porque em 10 reencarnações eu joguei minha encarnação fora, falando besteira, conversando fiado, bebendo, fumando, usando droga, e eu quero evoluir. Então o Senhor vai me obrigar a evoluir. Se eu ir contra o caminho, que o Senhor me puxe de volta. Você sabe se você assumiu isso? Eu assumi. Então não julga.
Ah, mas espiritualidade não bate. Isso daí foi um aprendizado para mim. O bater fisicamente foi só para as pessoas ali, porque as pessoas gostam de plateia, né? As pessoas gostam de prova. Tem que ver para crer. Se ela só falasse que estava ali e me corrigisse, as pessoas não iam acreditar em mim. Ia continuar desacreditando. Então foi ver para crer. Então foi necessário. Foi necessário, sim. E eu agradeço, tá? Eu agradeço muito ela, porque se não fosse isso, eu tinha me desviado e sabe lá o Deus o que eu tinha me tornado. Porque na época, antes de eu entrar, eu já estava meio desvirtuada. Eu já estava meio perdida. Então sabe lá o que eu ia virar. Enfim, se passou os anos, se passou alguns anos não, se passou mais um ano, e a avó Catarina apareceu. A avó Catarina ainda não trabalhava comigo, eu trabalhava com a moça e com a ventania. Apenas. E com a minha criança, que trabalha com herê também. Apenas. Aí a avó Catarina apareceu. E começou a trabalhar comigo. A avó Catarina ainda trouxe ainda uma mediunidade mais aberta, porque eu já estava com uma reforma íntima melhor, tá? Então ela já trouxe uma mediunidade mais aberta ainda, mais aflorada, uma acoplação melhor. A minha acoplação com a avó Catarina sempre foi muito mais fácil. Por quê? Eu sempre senti que é um espírito que eu conheço. É um espírito... Então, para mim trabalhar com ela nos trabalhos mediúnicos sempre foi muito tranquilo. É a minha forma de pensamento com a dela. Só que ela só veio quando eu tinha maturidade para trabalhar com ela. Porque antes eu não tinha maturidade. Antes eu ainda levava muito na brincadeira, duvidava muito. E ela não ia vir para brincadeira. Sendo que ela... não sei se eu vou explicar a vocês. Existe um anjo de guarda, um mentor. Existe o guia-chefe da sua coroa e o guia-chefe, a espiritualidade-chefe da sua mediunidade. Que geralmente podem ser a mesma pessoa, o guia-chefe da coroa e o guia-chefe da espiritualidade. Fora mãe e pai de cabeça, que seriam os orixás. A avó Catarina é o guia-chefe da minha coroa e da espiritualidade. Só que ela não foi o primeiro espírito a descer. Porque eles falam que é uma regra, né? Ah, o espírito que é chefe, o espírito vai ser o primeiro a descer. Não foi uma regra. Ela desceu depois que eu tinha maturidade para receber ela. E a avó trabalhou. Vou explicar a vocês também uma outra roupagem. A avó Catarina, não sei se ela já explicou isso em vídeo, também é a minha moça. Eu trabalho com uma pombagira. E essa pombagira também é a minha moça. Eu trabalho com a Maria Padilha das Almas. E com a avó Catarina das Almas. Só que eu só fui descobrir isso, gente, ano passado. Tá? Porque eu não sabia dessa roupagem da avó, não. Eu só sabia que eu trabalhava com uma moça, Maria Padilha das Almas, e com a avó Catarina das Almas. Só. E a avó Catarina também é um extraterrestre. Que também é um louva-a-Deus. Então, assim, é complexo, né? Mas é isso aí. Roupagem, gente. Então, eu achava assim na minha mente, ai, a avó Catarina custou aparecer. Por que a avó Catarina custou aparecer? Ela sempre estava comigo, porque ela vinha como pombagira. Só que ela vinha de uma forma mais densa, porque era aquela energia que ela conseguia adentrar no meu campo. Porque a minha energia estava baixa. Como é que ia vir uma avó Catarina se a minha energia estava aqui, ó, subterrânea? Não ia vir. Minha frequência estava horrível. De pensamento, que eu tinha um pensamento muito negativo, tá? Eu tive algumas crises de depressão por conta da mediunidade. Então, assim, depressão não, desculpa, não vou usar essa palavra. Algumas crises de ansiedade que quase me levaram à depressão. Não cheguei a ter depressão, mas cheguei a ter alguns surtos de tomar uma cartela de remédio, de pensar em morrer. Foi assim, uma tragédia. E isso gerava para mim espíritos inferiores, né? Porque eu buscava espíritos sofredores. E aí quando a avó Catarina começou a trabalhar comigo, as coisas deram uma alavancada. Eu já estava melhor, eu já estava ali mais tranquila na mediunidade. E ela falou com o Pai de Santo, ó, a missão da minha menina aqui já tá acabando, tá? Eu vou te avisar isso. Porque eu te agradeço todo o caminhar que você teve com ela, mas eu estou te avisando que ela vai ficar mais um período, mas já a gente vai retirar ela. Foi o mundo se acabando para ele. Porque ali ele já confiava em mim e já precisava de mim.
nos trabalhos mediúnicos. Nessa época, a mãe de santo tinha saído, tá? Era ele, pai de santo e a mãe de santo. E a mãe de santo saiu, deixou só para ele o centro. E a intenção dele era me colocar como mãe de santo, que eu corri disso. Na época não tinha entendimento, não tinha estudo, não tinha bagagem, não tinha nada, entendeu? Para comandar, tava com 14 anos. 14 anos, como é que eu ia comandar alguma coisa? 14, 15 anos, se eu não me engano. Não tinha condição, gente. Sem condição. Na verdade, eu tinha 15 anos. Eu fiquei lá, gente, 4 anos, tá? 13, 14, 15, 16. Eu saí com 16 anos. Eu tenho 6 anos de caminhada que eu trabalho mediunicamente. Trabalho desde os meus 13. Por que karma? Deixa eu te falar uma coisa. Ah, você começou tão nova, você tem uma missão tão linda. Não é missão, não. É karma. Eu tenho um karma muito grande, muito extenso. Porque algumas reencarnações, eu vim achando que a vida era um morango e vim, gastei minha vida, gastei minha encarnação, bebi, fumei, usei droga, voltei pro plano espiritual. Volta lá pra você cumprir o que você tem que cumprir. Fui exilada, né, de outro planeta, voltei aqui, achei que joguei um monte de encarnação fora e estou aqui. Tentando cumprir 20 ou 30 encarnações em uma. Por isso que minha missão começou tão cedo. Porque meu tempo tá acabando. O reloginho lá na espiritualidade tá tic-tac, tic-tac, tic-tac. A bomba tá estourando e aí eu tenho que segurar esse caminhar mediúnico que eu tenho aí. E aí a avó Catarina veio, falou com ele e tal, e ele começou a não aceitar, começou a me tratar meio estranho. E nessa época, passam alguns meses, eu terminei o meu relacionamento, que eu namorei também 4 anos. E sabe quando um ciclo muda na sua vida? Quando você sente que uma virada de chave vai mudar, que você vai mudar ali, alguma coisa está acontecendo. E eu sentia isso. Uma bela reunião mediúnica. A espiritualidade que trabalhava comigo, né, na minha coroa, Pombagira, veio, chegou no Pai de Santo e pediu para ela riscar o ponto dela. Por quê? Na Umbanda tem isso. Riscar o ponto é a história da entidade. Por quê? A entidade ali, ela trabalha numa falange, mas ontem ela foi uma Caroline, um Moisés, um João, entendeu? E aí quando ela desencarna, ela entra numa falange de Maria Padilha, de Tranca-Rua, entendeu? Então o ponto riscado é o fundamento daquela espiritualidade específica que está trabalhando ali no momento. É a história da espiritualidade. O ponto riscado é acompanhado por... Depois eu vou trazer um vídeo falando disso. O ponto riscado é acompanhado por falange, energia, encarnações, tudo isso com os desenhos, com os elementos dos desenhos. E quem tem um entendimento de entender o ponto riscado ali, vai entender. E o guia, quando está riscando, ele passa o fundamento para o médium também. Eu sei o fundamento do ponto riscado da avó, da moça, entendeu? A energia que ela trabalha, enfim, o fundamento é grande. E ela pediu para riscar. Só que isso nunca tinha sido falado ali dentro do terreiro. Riscar ponto. Pombagira riscar ponto, porque só Preto Velho e Caboclo riscava. E ele, cheio de dogma, com a cabeça um pouco assim, contrária a esse pensamento, não deixou. Começou a gritar com a espiritualidade dentro do terreiro, com a moça. Pediu todos os médicos para se afastarem, que ele ia conversar com a moça. E ele falou assim, deixa eu te falar o seguinte, eu não tô te entendendo por que você tá pedindo ponto riscado. Eu não tô te entendendo por que a sua médium tá tão evoluída, entendeu? E tá estudando, porque na época eu comecei a estudar. Eu não tô entendendo. Então faz o seguinte, a casa aqui não comporta vocês não. Pega você e sua criança e sai da casa. E é o que a moça fez. Cara, a moça assim me deixou consciente. E ela numa sabedoria, numa elegância. Ela só disse, tudo bem. Aí ela me disse uma data, disse assim pra mim, no final do ano, quando der a última gira, você vai avisar, continua indo, mais umas 2 sessões, você vai avisar a todos que estão ali que você está se afastando da casa. Por quê? Na visão dele, ele fez isso, me pediu desculpa depois e achou que eu ia continuar na casa. Só que a espiritualidade, ela já estava me avisando que ia me tirar dali. Então ali já era uma movimentação para eles retirarem. O que aconteceu?
Eu esperei o dia, todo mundo já tinha esquecido desse ocorrido. Tava na reunião cheia, lotada de médium, de consulente. Principalmente alguns consulentes que iam ali pelos alguns trabalhos que a espiritualidade fazia, né? A espiritualidade trabalha comigo, de descarrego, de benzeção, enfim, vários trabalhos. E a espiritualidade ia com as pessoas ali, né? Iam com esse intuito. Eu peguei e falei, gente, eu agradeço a caminhada, eu agradeço todos que vêm aqui, com carinho aos meus guias, com carinho à espiritualidade que trabalha junto comigo, mas infelizmente eu estou me retirando do terreiro dos trabalhos mediúnicos nesse dia de hoje. E saí. Gente, foi o mundo se acabando. Burburinho, pessoa vindo atrás de mim, mandando mensagem, você não pode sair, que não sei o quê, enfim, saí. Saí, fiquei um pouco desanimada, tá, da espiritualidade. Depois que eu saí, eu descobri um monte de fofoca ainda, um monte de intriga, um monte de gente lá da corrente veio até mim falar que me odiava e que dava graças a Deus que eu tava saindo. Olha só. Enfim, quando eu saí, muita gente ali fez demanda com pensamento pra mim e as pessoas juram que até hoje eu não sei. Fiquei meio arrebentada porque eu fiquei muito chateada com o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Abaixei a vibração, dei abertura para obsessores. E aí dei abertura para esses pensamentos que eles estavam mandando de demanda. E o que aconteceu? Fiquei na merda, com os caminhos fechados, com a vida financeira fechada, uma depressão, assim, horrível. E na época, um amigo que eu tenho até hoje, ele me ajudou muito. Ele que ia na minha casa, ele que me ajudou, ele que me apresentou outros lugares para me fortalecer. Eu comecei a ir em alguns centros para me fortalecer, para me tomar paz, porque eu precisava de fortalecimento. E eu não queria de jeito nenhum trabalhar de novo mediunicamente. Eu falei, não, para mim já deu, já sofri o que eu tinha que sofrer. Né? Mas e por que a espiritualidade levou você até ali, se aquelas pessoas te falavam mal de você, se você passou por tudo isso? Eu não estou entendendo. Por que a espiritualidade te levou? Sabe por que a espiritualidade me levou? Porque eu tinha provas e expiações a pagar com todo mundo ali. Nas reuniões, nos centros, é que estão reunidos os maiores inimigos, gente. Então, por isso que tem tanta fofoca, tanto disso me disse, tanto um contra o outro. Porque todo mundo ali inimigo tentando ser amigo. Então, por que eu precisava passar lá? Primeiro, se eu não entrasse lá, às vezes eu ia acontecer algo pior comigo no mundo. Porque eu não ia ter acesso a outro centro. Bom, né? Porque hoje em dia, centro, assim, tá meio complicado de achar. Que as pessoas, tudo quer cobrar, tudo quer não quer caridade. Então, estão bem complicados os centros. E lá, pelo menos, né, não cobrava, era caridade, amor e caridade. Então, assim, tinha estudo que me orientava. Mas o estudo, gente, era até certo ponto, tá? Se você começasse a querer expandir o estudo para outras doutrinas, para uma umbanda, para metria, eles não gostavam. O estudo tinha que ser só Kardec. Kardec e Evangelho. E quando eu comecei a ir a outros lugares, comecei a escutar os vídeos do Pedro. Comecei a botar os vídeos do Pedro lá. Eles não gostaram. Aí foi aonde o Pai Santo ficou meio revoltado lá comigo. Enfim. Saí do centro. Fui em busca de ajuda em outros centros. E esse amigo me apresentou o último centro que eu estive. E esse centro, ele foi de grande ajuda para mim, gente. Ele foi de, assim, uma ajuda muito grande mesmo. Porque me acolheu, me ajudou, tá? No começo, a espiritualidade que falou comigo, você vai entrar aqui, você vai trabalhar aqui. Aqui é uma casa de luz, você precisa ficar aqui. Os mentores que trabalham comigo que falou. E eu entrei, pedi para entrar, fiz todo o processo de limpeza, porque eu estava toda craquelada. Aí fiz o processo de limpeza, fiz um processo lá com ela, que ela falou comigo para mim reiniciar a minha caminhada, esquecer tudo que eu tinha passado, e começar do zero o desenvolvimento, porque eu tinha alguns traumas, tá? Porque fizeram o que pôde, mas eu tinha alguns traumas em relação à mediunidade. E aí eu comecei a minha caminhada. Falei, não, vou ser Cambone um tempo, quero dar um tempo mesmo de mediunidade, de espiritualidade. Fiquei 2 semanas como Cambone. Os mentores vieram e falaram, não, pode entrar na corrente. Ela tem que entrar na corrente, porque o trabalho dela é na corrente. E entrei na corrente.
Trabalhei lá, tá? Lá era uma casa de muita luz, de muito amor. Mas também tinha, né, suas fofocas, suas intrigas, os disse-me-disse. Quando eu entrei, assim, tinha muita gente que foi contra, porque eu ouvi, fizeram algumas fofocas sobre mim. Mas isso não me desanimou. Me deu uma baqueada, mas a espiritualidade mandou eu persistir e continuar. E eu fiquei lá por 2 anos. O jeito lá de desenvolvimento que eu desenvolvi lá foi bem mais tranquilo, de grande ajuda, tá? E lá eles tinham também estudo, incentivavam um estudo mais profundo. Foi onde eu comecei a aprofundar os meus estudos. E foi de grande ajuda esses estudos que eu aprofundei, que aí você estudando, você vê por que um médium precisa estudar. Eu passei por tudo que eu passei porque eu não estudava a fundo. Porque quando você tem um entendimento do que é certo e do que é errado, você não deixa as pessoas fazerem um errado com você. E muita coisa que pessoas sem estudo da corrente mandavam eu fazer, por eu achar que eu estava ali na corrente, eu tinha que fazer tudo que o pessoal mandava, eu fiz. E eu sei que muita coisa me prejudicou. E que eu poderia ter evitado se eu tivesse o estudo. E eu fui aprender isso no meu segundo centro. O meu segundo centro foi uma preparação para eu estar aqui hoje, tá, gente? E eu lembro que uma vez eu fui consultar com a cigana, da Mãe de Santo, e ela disse para mim, a sua missão aqui é curta, você vai passar por um processo aqui bem curto, porque a sua missão não é aqui. Você tem uma missão maior, uma obra maior que você tem que fazer. E ela até chegou a tocar, né, nesse assunto também, que eu teria uma casa espiritual futuramente, que a moça já disse aqui também. Mas isso daí, gente, eu não sei, tá? E se me perguntar se eu quero, por enquanto eu não tô querendo, porque tem que estudar muito ainda, tem que criar muita carcaça, muita maturidade ainda. E ela disse, a sua caminhada eu vejo aqui você propagando a sua palavra para muitas pessoas. E eu não, na época, assim, eu apaixonada por ali, né, pelo trabalho dali. E eu falei, não, de jeito nenhum, eu não vou sair daqui não. Não quero sair daqui. E aí, né, passou, ano passado, eu senti no coração de que eu não fazia mais parte da corrente. Não foi briga, não foi intriga, não foi nada, gente. Eu simplesmente não sentia mais que eu fazia parte da corrente. E eu conversei com a Mãe de Santo, conversei com os meus guias, perguntei se era isso mesmo. E eles disseram que, sim, eu já estava ali, realmente, eles já estavam cortando o laço da corrente e que eu poderia me retirar. E aí é o seguinte, Deus te dá um sinal, não tá mais aqui, sua missão não é mais aqui, caminha, você sente no coração. Se você não segue, algumas coisas acontecem para que você siga seu caminho. Né? O universo conspira para que você siga seu caminho. Então, às vezes, assim, pode vir um disse-me-diz, pode vir uma intriga. Então, eu pensei assim, gente, antes de acontecer alguma coisa forte para mim sair, eu vou sair. Eu já tô sentindo de sair. E eu agradeci, né, porque eu tenho um carinho muito grande por todos lá até hoje. Eu agradeci e saí da corrente. Saí no começo do ano passado. Eu ainda nem imaginava sobre missão aqui. Nem imaginava que eu tinha missão. E aí depois veio que eu tinha uma missão, os mentores falando que eu tinha uma missão grande, mas também não falavam aonde. E aí um tempo se passou, eu fazendo uma reforma íntima mais intensa, porque mesmo na Umbanda, gente, a Umbanda, a gente é todo mundo muito livre. Aquilo que você faz, você responde pela sua energia. Não existe certo ou errado. Existe tudo que faça tudo o que te convém. Se te convém, faça. Entendeu? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, se vai ser conveniente pra você, faz. E se lida com a sua energia, tá? Ah, tô carregado. Se vira. Você achou que era conveniente, então agora se vira com a sua energia. Limpa a sua energia e muda. Mas eles propagam muito a reforma íntima também. Nesse centro que eu estava principalmente. Então, eu saía, bebia, eu tinha minha vida no mundo, tá? Eu tinha, assim, os meus momentos. Teve uma época aí, ano passado, eu fiz 18 anos, eu dei uma surtada, assim, e comecei a beber, sair todo final de semana.
entrei um pouco na promiscuidade. Ah, mas você entrava na promiscuidade, trabalhava nos trabalhos mediúnicos? Sim, porque eu tinha missão, tá? E mesmo assim a espiritualidade me usava assim, dessa forma. Não era melhor. A avó sempre falou que entendia o meu momento, mas que o meu momento ia acabar. Porque ela sabia que uma hora eles iam puxar a rédea e falar, ó, acabou a palhaçada, vamos embora. E eu trabalhava. Eu acho que por conta do meu coração, porque eu também ia de coração vazio, eu ia de boa vontade e eu ia de um bom coração para ajudar as pessoas. Eu nunca fui obrigada. Depois assim, né, no começo eu ia obrigada. Depois que eu entendi que eu não tinha que ir obrigada, eu comecei a amar o meu trabalho mediúnico. E aí você começa a ver os casos de pessoas que tinham depressão, que consultou com seus guias, que melhorou, de pessoas que tomam passe com você, estava com a dor na perna e a dor curou. Então, assim, essas coisas incentivavam, e sempre me incentivou muito a estar ali na corrente. Eu via coisas, assim, surreais trabalhando. E comecei a sair, eu saindo muito nessa época, veio esse chamado. Larga tudo, Jesus falou comigo, larga tudo. Larga tudo que você está fazendo, que eu preciso de você. E eu senti forte no coração. Então eu comecei a largar todas as más inclinações, essas saídas. Nunca fui uma pessoa ruim, nunca gostei de drogas, mas, né, eu gostava de sair, gostava de festa, entrei um pouco na promiscuidade. E Jesus puxou minha rédea, mandou fazer uma reforma íntima, caí com a cara no estudo, tá? Estudei muito, muito mesmo. Comecei a estudar muito sobre trabalho mediúnico, mais do que eu já estudava. E depois veio o chamado de que a missão era aqui na obra. E a missão que eu tinha que cumprir era aqui e que era para me largar tudo lá e seguir. Eu senti forte no coração Jesus falando isso comigo, larguei tudo e segui. Mas antes de eu largar tudo e seguir, eu conversei com o Pedro, falei que veio essa orientação da missão aqui. Pedro, ficamos um tempo, eu e Pedro conversando, esperando várias respostas da espiritualidade. Não foi assim, larga tudo, não olha para trás. Eu larguei tudo, vou embora. Não foi assim não, tá, gente? Foi tudo com ordem e decência. Falei com o Pedro tá me vindo uma orientação aqui, de que é para estar aí na obra. E comecei a conversar com o Pedro. E Pedro falando, não, vamos esperar mais orientações. E eu, é isso mesmo. E aí vinha várias vezes, vários mentores me tocando, me falando que era para mim ir, que a minha missão era aqui, veio mentores aqui falando que a missão era aqui. E aí chegou um tempo, final do ano, agosto do ano passado, a gente veio pra cá, tá? Mas tudo com ordem e decência. Foi um mês e meio, a gente sabendo dessa missão, esperando resposta, confirmação, foi tudo com ordem e decência. Aí tive essas vivências aí, né, com Vitória, da avó vindo, dos evangelhos no lar que a gente fazia, e a gente se fortaleceu muito. E hoje aqui estou. Forte, né? Muita coisa para mudar ainda. Mas eu digo que tudo que eu passei, tá, gente? Que eu dei uma resumidona aqui. Foi de grande aprendizado para a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu não me deixo bater por qualquer ventinho. Hoje não é qualquer coisa que me tira do prumo. Não é qualquer fofoca, não é qualquer nada que vai me tirar da minha missão. A não ser que eu sinta verdadeiramente que Deus fale, ó, sua missão ali excedeu. Então, isso para tudo, tá, gente? Para trabalho, para mundo espiritual. Hoje eu sou uma pessoa mais forte para lidar com essas coisas da vida. E a maturidade que eu tenho hoje, que todo mundo fala nos vídeos, né? Cara, você é muito madura, olha o conhecimento que você traz, você só tem 20 anos. Foi pelas porradas que eu levei, mas também porque meu espírito eu sinto isso, tá, gente? Já foi me falado isso nos terreiros que eu passei e eu sinto também. A minha alma é uma alma muito velha. Eu já tenho várias encarnações que eu estou aqui na Terra. Então, tem coisas que pra mim já é tranquilo, sabe? Ah, isso daqui eu já passei milhões de vezes. E tem coisas que pra mim já criei essa maturidade. Então eu não sei explicar, mas eu tenho essa maturidade toda, né? Vai saber daqui 10 anos como eu vou estar. Espero que melhor do que hoje, bem melhor, que eu estou trabalhando isso. Então deixa aí, gente, um aviso. Se você está sofrendo alguma coisa de mediunidade, procura um lugar, procura uma intuição, tá?
muito mais do que um lugar, a minha missão especificamente era na Umbanda naquele momento. Mas possa ser que você aí não tenha missão de estar em alguma instituição religiosa. Pedro é um que nunca passou por uma instituição religiosa. E a espiritualidade preparou ele aqui na obra. Entendeu? Então possa ser que você, a nossa única missão aqui na Terra é o nosso desenvolvimento. Estamos aqui para desenvolver nós mesmos, quitar os nossos débitos e o nosso desenvolvimento. Estamos vivendo em provas e expiações. Aqui na Terra são provas e expiações. Provas são as coisas que vêm para você evoluir. E expiações são os karmas que você tem que quitar. Então, possa ser que você tenha uma missão, em um centro ali, para você quitar a espiritualidade, coloca num Kardec da vida ali, para você quitar aquela missão ali com aqueles médios, para você dar uma ajudada no trabalho, mas possa ser que você tenha uma missão numa igreja evangélica, numa igreja católica, ou não tenha missão em nenhum centro religioso, ou é médium e tem que desenvolver sua mediunidade com oração, reza, emanação, desenvolver para si mesmo. Então, esse mundo, assim, é muito amplo, tá? Então, por isso que eu sempre falo, gente, vai na intuição de vocês, no que vocês sentem, entendeu? Tá com mediunidade aflorada? Vai no que vocês sentem. Para de olhar para as pessoas. Vou deixar aqui uma história que eu ouvi hoje e que foi de aprendizado para mim, que creio eu que vai ser de aprendizado para vocês. Porque eu sei que tem muita gente aí em centro que tá querendo desistir da missão, né, por conta de pessoas da corrente ou pessoas que estão ali em volta. E eu ouvi uma coisa hoje, uma história que ficou assim de aprendizado, e eu falei, cara, eu vou trazer isso na palestra. Uma pessoa chega pro preto velho e fala pro preto velho, vô, eu quero sair da corrente porque eu tenho muita fofoca, as pessoas falam mal de mim, as pessoas me tratam mal, as pessoas me chutam, as pessoas não me querem perto e eu tô reparando muita coisa errada aqui dentro da casa. O preto velho abaixa a cabeça e fala, filha, eu não posso impedir o seu livre-arbítrio. Se assim é a sua vontade, que assim se faça. Mas eu vou te fazer um pedido antes de você sair da casa. Pega um copo de água, enche esse copo de água e dá 3 voltas em volta do terreiro com o copo de água na mão, sem derrubar uma gota d'água. E assim a pessoa fez. Pegou o copo de água cheio e começou a dar as voltas. 7 voltas no terreiro. Quando ela terminou as 7 voltas, ela pensou assim, nossa, avó, muito fácil mesmo, mas por que o senhor mandou eu fazer isso? Aí o preto velho falou com ela, você reparou, enquanto você dava as voltas, que a pessoa ali estava falando mal da outra? Aí ela respondeu, não. Você reparou que eles estavam rindo de você, a outra pessoa ali, o outro grupo, porque você estava dando 7 voltas com um copo d'água? Não. Você reparou que as pessoas estavam ali no outro canto julgando uma outra? Não. Sabe por que você não reparou? Porque você está focado no copo d'água. Você está olhando apenas para o copo d'água e está focado em não derrubar essa água. Resumo. Se a gente focasse na nossa verdadeira missão e o que te levou para o terreiro, para o centro, para a igreja, você esqueceria as pessoas e focaria no copo d'água. E o copo d'água é o quê? A sua missão, é Deus. Então esquece tudo isso, esquece o que estão falando e foca no copo d'água, porque ser humano erra. Ser humano não vai ser perfeito. Pai de santo não vai ser perfeito, mãe de santo não vai ser perfeito, os médios da casa não vai ser perfeito. Ah, mas estão pregando reforma íntima e não é perfeito. É, porque estão encarnados. E aqui é tudo treva, aqui tá todo mundo craquelado, todo mundo tentando ser melhor. Mas não significa que a gente é bom. Você aí também tá errando com eles. Eu também errei. Entendeu? Então fica como aprendizado, foca em cima, olha pra cima, não olha pra baixo. Não fica olhando para baixo, não fica apontando o dedo. Porque quando você aponta o dedo julgando quem está te julgando, a pessoa ali está me julgando. Você está julgando ela, você está errado. Porque você está fazendo a mesma coisa. E está esquecendo o seu verdadeiro significado, que é estar ali para a sua evolução, para ajudar os outros.
É isso, gente. Fique na paz.